E fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Igorov. Está começando aqui galera mais um vídeo pra vocês. E o vídeo aqui de hoje pessoal, vou estar trazendo pra vocês um dos melhores fones que eu já usei da KZ. Sim galera, é o infame KZ Libra X galera. Esse fone galera é muito pouco falado aqui nas redes sociais, mas é um fone que tem um potencial incrível galera. É um fone aí que tá com as três versões, tem a versão balanceada, tem a versão X, que é essa que eu tô trazendo pra vocês aqui, que pra mim, na minha opinião, e para o meu ouvido, é uma das melhores versões desse fone. E também tem a versão High, que é a versão que contém mais agudos aí, que é com os agudos mais avantajados. Ela tem uma versão assim mais calma, mais clean, e tem o ponto chave galera, que é os médios e agudos. Mas eu vou falar para vocês ao decorrer do vídeo aí o porquê que eu acho esse fone nessa versão tão boa assim. E tem a versão balanceada aí, que é mais ou menos uma mesclagem aí dos dois. E vai ser um fone mais balanceado, mas que não me agradou muito vendo aí as métricas de equalização, galera. Esse fone na versão X é um pouco mais caro do que essas duas versões, mas galera, de verdade, é um fone muito superior a esses dois, tá? Galera, mas antes de estar começando esse vídeo, que já começou, não se esquece de estar se inscrevendo no nosso canal, tá deixando o seu joinha aqui embaixo e comentando aqui embaixo, galera, que é muito importante pra gente estar subindo a nossa comunidade. Deixa o seu joinha aí, galera, que ajuda muito, tá compartilhando aí, tá chegando em outras pessoas para verem esse fone incrível. E se você comprou a versão desse fone na versão aguda, que é a versão High, e não gostou, cara, de verdade, você errou feio, porque essa versão aqui tem Libra X é uma das melhores. Dentro da caixa, galera, não tem nada muito assim exorbitante, é uma caixa muito simples, tá? Como a maioria dos fones da KZ. E voltando aqui, galera, dentro da caixa só vai ter aqui o fone, galera, é um fone muito bonito mesmo. É um fone que tem seu material aí em metal, em plástico. Vamos estar tirando ele aqui da caixa para estar mostrando para vocês. Eu já abri ele, galera, mas não tá fazendo aqui um unboxing para vocês terem aí uma experiência melhor de fone, tá? Lembrando, galera, eu uso o fone aqui, galera, e venho falar para vocês, né, de uso pessoal mesmo, nada tão específico, mas sim como um usuário, tá? Então abrindo aqui a caixa, galera, ele vai ter essa partezinha aqui, né, vai ter o cabo, é um cabo aí que não tem tanta qualidade assim, mas é um fone que pelo preço e pelo fone eu acho, né, razoavelmente bom, tá? Dentro também vai ter aqui as pontes, que essas borrachinhas que a gente coloca no fone. É um amigo meu, chama de ponte, então eu acabei usando esse nome até agora, então colou em mim, então a ponte. E vai ter aqui um manualzinho tranquilo. E só, galera, não vai ter muita coisa, até uma caixa bem simples mesmo aqui da KZ, né? E vamos mostrar aqui o fone para vocês, galera. Eu coloquei, galera, aqui já o cabo para vocês verem, ó. Cara, e é um fone muito bonito. A construção dele, galera, é de um metal aqui, essa parte de metal com plástico, tá galera? Ele tem um drive, galera, aqui de 10 milímetros, tá? Que vai estar fazendo toda a função do fone. É um fone que se encaixa aí muito bem no ouvido. Não é um dos melhores fones assim, mais confortáveis que eu já usei, né? Mas é um fone aí que pelo preço, cara, é muito bom, tá? Ele tem uma construção muito bacana, muito bonito mesmo. E tem uma coisa, galera, dele que é muito legal, que o drive traz, galera, que é os mid-range, tá, galera? Que é um drive bem wide. O que é um drive bem wide? O que é um drive, galera, que tem um wide muito bom? É um fone, galera, que traz os médios e agudos bem definidos, tá? Esses fones aqui que a gente usa, normalmente, eles não têm essa frequência média, que é muito importante para as músicas, tá? É onde tá todo o corpo da música, né? Onde tá a maioria dos instrumentos, é onde está toda a informação da música. E quando você tem um fone que retira todas essas frequências, né, ou diminui essas frequências para aumentar o grave ou o agudo, que aparenta ser mais alto, mas não é de qualidade, você acaba perdendo muito da música, né? Você não tem muito detalhe da música. E essa é a diferença desse fone, tá, galera? Tendo um drive simples, galera, é um fone aí que vai estar tendo uma impedância de 19 ohms, tá? É um fone aí que realmente você vai estar conseguindo rodar na maioria dos smartphones, tá? Não vai ser com total altura assim, dependendo da DAC do seu smartphone, né, galera? O que é uma DAC? DAC é o sistema reprodutivo do seu smartphone, é como se fosse um amplificador, né? Seja do seu smartphone, seja da sua interface, seja do seu amplificador, seja lá do que for, que vai ter uma DAC. Então eu acredito que vai estar conseguindo rodar sim, você vai ouvir com um volume razoavelmente bem, mas não vai ser tão alto por causa da sua impedância, tá? A sua sensibilidade também é um pouco alta, de 108 DC10, tá? É também um pouco alto, mas você vai estar conseguindo sim ouvir
com clareza, não com muita altura, mas você vai conseguir sim estar ouvindo com tranquilidade as músicas nesse fone. E por ser um fone, galera, que traz aí uma diferença nos médios, ali nos médios graves, nos médios agudos, né, ele vai ter aí um pouco de distorção aí de 1K, mas é muito pouco, é imperceptível, tá? Então você vai conseguir ouvir suas músicas aí sem distorção, sem nada. Vai ser uma música bem clean, que é um grande diferencial desse fone, galera. Isso mesmo. Esse fone, galera, o Team X, a versão X, tá, galera? Não a versão balanceada e nem a versão high, tá? Ele é muito, mas muito clean. É um fone que você vai conseguir ouvir suas músicas com total clareza, não igual assim de que você vai produzir uma música, né? Você vai sair de estúdio e vai conseguir ouvir. Não, galera, não vai ser assim, tá? Mas vai ser um fone incrivelmente flat. Eu me arrisco a dizer, galera, que é o fone mais flat que a KZ já fez, né? Junto com essa parceira aí, Angels, que eu não sei pronunciar o nome. Mas é um fone que eu tenho que bater palmas para eles, cara, de verdade. E sério, galera, isso faz total diferença quando você vai ouvir uma música, tá? Esse fone, galera, é bom pro seu dia a dia porque você vai conseguir ouvir músicas, né, sem distorção, sem muito grave, sem muito agudo. Se você é um cara fã de fone clean, esse fone é pra você. A versão X desse KZ Libra X é incrível, galera, incrível. A versão balanceada eu não cheguei a usar, mas cheguei a usar a versão high aqui de um amigo que comprou. Eu não gostei, de verdade. Essa versão Libra X é um dos melhores fones que a KZ já fez, visando aí um fone flat e clean. E pelo seu preço, galera, é muito, mas muito legal. Um ponto positivo para quem quer ouvir aí música flatada, né, sem muita saturação, né, e sem muita distorção. Porque os fones hoje em dia são feitos para quê? Para que você ouça e veja um fone, cara, esse fone tem muito grave, esse grave me apetece muito, ele me chama muita atenção. E a versão high, galera, que é a versão mais aguda, ela é muito mais aguda, então, cara, esses agudos aí se tornam mais altos, então esse fone tem mais qualidade. E na verdade não é bem assim, galera. Um fone ele tem que ter aí a sua mediação linear, ele não pode ser mais e nem menos, né? Nenhum tem que estar ultrapassando o outro e não tem que ser mais e nem menos que o outro. Um fone, para mim, na minha percepção, né, na minha opinião, ele tem que ser um fone por igual, não mais e nem menos. Óbvio que se você for comprar um fone, lembrando que esses fones são mais para músicos, ele tem uma frequência maior em graves, então beleza, você compra um fone para grave caso você seja o que? Um baixista. Então você necessita ouvir frequências mais baixas, porque o baixo ele vai estar ali entre a frequência grave e entre a frequência médio agudo, né? Que vai estar ali na frequência de quê? De 3K, né? De 100, de 80, né? De 1800. Então com isso você vai ter uma definição melhor do seu grave e do seu médio grave, né? Para o seu baixo. Esse fone, galera, também é muito recomendado para pessoas que cantam, né? Que tem vocais, porque os médios agudos desse aqui, cara, é muito, mas muito incrível mesmo. Então se você quer um fone fletado, esse fone da KZ é ideal. Com o teste de música finalizado, galera, eu posso dizer para vocês que esse é um dos melhores fones da KZ que eu já usei. De verdade, é um fone fletado incrível, incrível. E uma coisa, galera, eu vou até colocar ele aqui, né? Ele não é um dos melhores fones assim em questão de ser confortável, ele não é um dos melhores fones assim, né? Mas de verdade, cara, eu usei ele, ouvi as músicas e é incrível, galera. Realmente incrível, tá? Ele meio que simula uma acústica. O que é uma acústica, galera? É como se fosse uma sala. Então é como se eu estivesse realmente numa sala. Então você consegue ouvir as coisas muito detalhadas, né? Em 360, realmente aqui no seu campo auditivo. Então eu consigo ouvir coisas no meio, coisas aqui que eu realmente não conseguia ouvir. E isso para mim é incrível por um fone que tem um custo barato, né? É um fone barato e traz isso para mim. Realmente é um fone que tem uma acústica. Eu nunca vi isso em fone desses tipos, cara. Nunca vi mesmo, de verdade. Ele transmite realmente, galera, uma acústica. É como se tivesse esses dois monitores aqui na minha frente. É como se eu tivesse sentado aqui na frente do computador e tivesse ouvindo a música e tivesse uma acústica. É como se eu estivesse dentro de uma sala. Então isso pra mim, cara, é muito incrível por um fone tão barato, cara. E que não é muito falado. Então, galera, você pode até usar esse fone para mixar, entendeu? Para masterizar. Obviamente, não vai ser um fone ideal para isso, tá, galera? Não vai ser um fone ideal para isso. Eu testei esse fone, galera, na minha interface aqui, ó.
É um Audiobox Go da PreSonus, tá? Ela tem um preamp aí, ela vai conseguir aguentar esse fone tranquilamente, até bem alto até, né? Mas dependendo da sua DAC, como eu falei antes, galera, pode ser que você não consiga ouvir muito alto assim, mas altura não quer dizer qualidade, tá, galera? Muito agudo não quer dizer qualidade, muito grave não quer dizer qualidade. Então, o linear sim é qualidade. Você consegue ouvir tudo com maestria, trazendo ali o máximo de conforto para você. Isso sim é um fone bacana, tá? Respeito você, caso você goste de fones que tenham mais graves, né? Beleza, você curte fones mais graves, mas não quer dizer que esse é o melhor fone, que esse é o fone de qualidade que você vai estar usando. E também esse não vai ser o melhor fone de qualidade, tá? Porque a qualidade está naquilo que você ouve. Então se você gosta disso, beleza, essa é sua qualidade e a gente tem que respeitar, galera. Por isso que essas empresas fazem vários fones, tá? E pra mim, esse é o melhor fone da KZ, sim, galera. Pelo custo-benefício e pelo que ele traz. E pelo mid-range, cara. Pelo mid-range, o wide dele é muito bom. Porque normalmente esses fones aqui, galera, não tem a frequência média, que é onde está realmente o corpo da música, onde está a alma da música. Esses fones não costumam ter. Você vê que realmente na métrica ali da equalização, meio que tem um buraco nas frequências de 500 até 1800, até 1000 ali, né? Eles têm um buraco enorme e vai subindo ali degradativamente, né? Até chegar ali a frequência de 20k, por aí, que não é ouvido pelo ser humano, tá? Imagina 40 mil, que é o que esse fone propõe. Então, galera, de verdade, esse fone é muito bom. Minhas considerações finais, galera, se você procura um fone aí fletado, pelo preço aí, pelo custo-benefício ideal, cara, esse fone é pra você. Eu gostei demais, galera. Esse fone também dá pra mim usar aqui pra me mixar. Obviamente não vai ser um AKG K92 aí, um Audio Técnica aí over here que vai tapar todo o meu canal auditivo aqui, né, toda a minha orelha, que vai ter mais como ouvir, né, os detalhes da música pelo seu drive maior de 40, de 50 milímetros. Aqui eu só tenho um drive de 10 milímetros, mas galera, compensa demais. É um fone muito bom. Se você está começando aí, quer mixar, quer masterizar, esse fone é muito bom para você, tá? Você gastando pouco, você consegue ter uma qualidade, né? Muitos produtores e muitos músicos aí, quantos álbuns e quantos EP não fizeram com fone de Apple, cara? Com fone de ouvir música aí de MP3. Por que você não vai conseguir fazer alguma coisa com um fone desse, cara? Que já tem ali um mid-range legal, que já é um pouco fletado. Então, não é motivo, tá? Pelo custo, beleza, você consegue estar fazendo muita coisa com esse fone. Se você é um cara que gosta de fone fletado, se você é um cara que quer ouvir música no seu dia a dia, sem muito estourar, sem muito agudo, sem muito grave, esse fone é pra você. Então, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, galera, não se esquece de estar se inscrevendo no canal, cara. Comenta aqui embaixo o que foi que você achou. Isso é muito importante aqui pra estar ajudando a gente no canal, tá? Pra gente estar conseguindo bater a nossa meta aí de 10 mil inscritos. Pra gente estar conseguindo aqui trazer mais conteúdos desses pra vocês, tá? Lembrando, galera, a gente não traz só vídeo aqui de fones, de áudio, nem nada, tá, galera? A gente traz da tecnologia atual e de tudo que está rondando aí a atualidade, tá? Então, galera, se você for comprar, não se esquece de comprar pelo link aqui do canal, porque você vai estar conseguindo estar ajudando a gente bastante, tá? Então, galera, é isso. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, galera, já sabe, né? Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!